Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cantem conosco, seja a glória, cantem. A Deus, seja a glória. A Deus, seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui, ó, isso, um aplauso, as ovações, parabéns, eu receber do Calvário. He has done.
estar. Quero viver para ti. Sua vontade eu quero e preciso obedecer. E se um aplauso eu receber do Calvário, irei me gloriar com seu sangue, lavou-me, por isso, a Deus seja glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Espero que você, telespectador, tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. Música essa que eleva o nosso pensamento e a nossa mente a glorificarmos a Deus. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional do Riso. E também eu quero aproveitar a oportunidade, embora saibamos que muita gente durante esse ano passado derramou lágrimas por ter perdido entes queridos por conta dessa pandemia, ao invés de sorrirem, muitos derramaram lágrimas. E eu quero aproveitar para dizer para você que talvez não conheça, a Bíblia diz que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E a Bíblia diz ainda mais: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Seria um paradoxo a gente, no dia do riso, trazer uma palavra para que você sorria. Mas a palavra que eu queria deixar para você é que agradeça a Deus pelos bons momentos que você teve com seu ente querido que partiu. Chorar é uma maneira da gente expressar a saudosa lembrança, mas sorrir também nos faz bem pelos momentos de alegria. E você pode chorar ou de alegria ou de tristeza. Você pode sorrir lembrando dos momentos tão importantes, nos momentos inesquecíveis que você desfrutou com seu ente querido que se foi para a eternidade. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela minha primeira esposa, que foi bom tê-la como companheira, como amiga, e eu lembro muito desses momentos inesquecíveis. Foi bom eu ter lembrança do meu pai que já partiu, da minha mãe, que passaram tantas lições para mim, e eu me alegro quando eu olho, quando eu revejo quantas lições eles deixaram como legado para mim. É isso que me faz sorrir, chorar de saudade, mas sorrir também por eles terem existido e termos convivido com eles. Nesse dia do riso, possa você até sorrir, mesmo tendo derramado lágrimas, pensando nos bons momentos que o seu ente querido deixou ao partir para a eternidade. Nessa manhã nós vamos estar ouvindo Sala de Prosa, o reverendo Jeremias e o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Quando a Tristeza Chega. A tristeza é um sentimento que faz-nos sofrer muitas vezes, recordações passadas, momentos inesquecíveis que não voltam mais. Eu tinha um professor que ele dizia que o passado é como a careca. Você passa a mão e não sente mais que existem cabelos. Passou o tempo. E essa palavra que nós vamos ouvir hoje sobre o tema Quando a Tristeza Chega, é algo que você deve também procurar extrair lições para a sua vida. A Bíblia nos diz que um dia discursa outro dia e uma noite discursa outra noite.
uma noite no meio, em um dia, de um dia para o outro, nós temos muito que aprender. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então é tempo de você pensar, é tempo de você refletir, é tempo de você fazer uma reflexão que nós muitas vezes sofremos, sentimos saudosas lembranças e tristezas de pessoas que já se foram, de momentos importantes para a nossa vida que não voltam mais. Então esses momentos são cheios, enriquecidos de lições para a nossa vida. E eu espero que você fique, portanto, nessa oportunidade com o pastor Hernandes Dias Lopes e Jeremias sobre esse tema, quando a tristeza chega. Fala, gente boa! Estamos juntos, hein? Sala de Prosa, um programa, um bate-papo para impulsionar sua vida para perto de Jesus. Nossa conversa hoje é sobre quando a tristeza chega. Daqui a pouco, hein? Tamo junto. E a tristeza chega, hein, mestre? Para todos. Para todos. Não, Democraticamente. não tem vacina. Não. Ninguém. Não. O pobre, o rico, o espiritual, o ateu, O o rico, quebrantado, o humilde, o soberbo, a tristeza chega. Chega. A tristeza chega de diferente maneira. Por que a tristeza chega? Eu acho que ela chega porque a nossa vida, nós somos vulneráveis. É. Né? Nós não temos o controle nem da nossa vida, nem dos acontecimentos na nossa mão. Então, há situações que fogem ao nosso controle e nos machucam. E nós queríamos, né? Todos nós queríamos que a vida fosse certinha, assim, né? Tudo certo, assim, tudo dando certo, casou, alegre, feliz, filho vem, filho não dá problema. Você quer ver uma coisa? Tal. Quando os pais têm os filhos pequenininhos, eles olham, os filhos são todos lindos, né? Todos. Bebê E os lindo. netos, então, menino? Ah, meu pai. Ah, tá chegando. Aí a pessoa Já chegou. falou, e o menino é tão obediente, tão inteligente e tal. E aí começa a achar que ele é, o menino é assim porque é ele, o pai, a mãe, é o tal. Mas filho cresce, não sai sempre de Mas não acordo é, com a não dá, programação, não tem forma. Tem forma. Não tem. E eu vejo na Bíblia, sabe, pastor Jeremias, homens de Deus, homens piedosos, cujos filhos trouxeram muitas dores. Alguns filhos. Alguns filhos, dores. E hoje, às vezes, tem pais, mães, Sofrendo. gente de Deus. Sofrendo, com os Sofrendo, filhos, passando sofrendo. dias de tristeza. Às vezes um diagnóstico traz uma tristeza, uma palavra dura do marido, não é? Não te amo mais. Pronto. Quero me separar. O mundo desaba sobre a cabeça. O pastor que acha que vai bem na igreja, de repente a liderança diz assim, Olha, estamos procurando o ano que vem o senhor... A expressão é, seu tempo Acabou aqui. acabou. Quando já sentiu muita tristeza, mestre? Já, pastor. E, às vezes, a gente não comenta determinadas tristezas que a gente não pode nem falar. Porque ao falar machuca a gente, machuca pessoas. Mas eu já tive momentos de tanta angústia que a minha carne tremia. Refletiu no físico. Refletiu no físico. Sabe quando alguém está dizendo o seguinte, olha, eu vou matar seu irmão, você não sabe se vai matar hoje ou amanhã? Meu Deus. E você viver isso 7 anos. Meu Deus. 7 anos. Ei, você que está nessa angústia, perto está o Senhor. Mas é luta, varão. É luta. Passar luta. pelo luto. E outra, eu lidar luto com vivo. a própria pessoa que ameaçava, orando, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não fala isso. E lutar com meu irmão, não Calma. revide, calma. E a pessoa vai lá e descarrega um revólver no meu irmão e no meu sobrinho. E de repente, as pessoas, tá vendo? Você é o culpado. Porque Ainda você carregar ainda a acusação. acusação. E não é fácil. Não. Mas eu tenho uma lógica, né? Lá do Rondon, lembra do Marechal Rondon? Sim, que tinha uma máxima? claro. Morrer, se preciso for. Matar nunca. É isso aí.
Quem honra a gente é Deus. Às vezes a pessoa está numa tristeza tão profunda que ele deseja que o outro morra. É, Então, esperar em Deus. esperar em Deus. Quando a tristeza chega, esperar em Deus. Eu acho impressionante que o próprio Senhor Jesus foi chamado de varão De dores. de dores. E há uma experiência que Jesus viveu lá no Getsêmani que eu não consigo compreender. Eu acho que o irmão, que é um estudioso da Escritura, já deve ter debruçado sobre isso. Quando Jesus abre o coração só para 3 discípulos. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, gente boa, esses amigos com quem você pode repartir a tristeza, a gente precisa ter. Precisa. Pelo menos para eles ouvirem. Eles podem não fazer nada, mas eles ouvirem e estarem Ô, perto. Gerê, É eu importante. gosto demais daquele texto de Paulo. Paulo estava preso numa masmorra, já condenado à morte. E ele diz para Timóteo: Senhor Timóteo, vem ter comigo depressa, meu filho. Todos nós precisamos de um amigo do peito, Alguém, com quem você abre o coração sem medo do cara puxar o seu tapete. e sem medo de ser julgado, Ser julgado. condenado, que o cara lá no coração dele fala assim, diminuiu aos meus olhos. Deixa eu dizer uma coisa. Eu e você somos esse tipo de amigo, né? A glória a Deus, de muitos de abrir anos. o coração há muitos anos. Como isso é importante. Importantíssimo. Ainda tem o mestre Seni, Seni, que junta aí o triunvirato. É tão bom quando a gente pode estar junto e abrir o coração. Então, quando a tristeza chegar, Você precisa fale de com gente. alguém, precisa de Você ajuda. você precisa ter alguém do seu lado. É. Quando a tristeza chegar, lembra da palavra de Deus. Eu li um livro do Andrew Solomon. Andrew Solomon talvez escreveu, talvez não, o livro dele está classificado entre os 10 livros mais importantes do século XX. O Demônio do Meio-Dia. Ah, livraço. É livraço. Sobre depressão. Depressão. E ele escreveu um segundo livro agora, dizendo Suicídio, o crime da solidão. E ele diz o seguinte: para uma pessoa triste, excessivamente triste, chegando às raias da depressão, a solidão não é privacidade. A solidão é a porta do abismo. Então, Não fique sozinho. hã? Não ficar sozinho. Não fique sozinho. Não recolhido. Não fique sozinho. Você Ruminando tristezas. você precisa de amigos, você precisa de gente do seu lado. Ruminar, porque às vezes a pessoa rumina as tristezas e elas vão aumentando. É. Já é ruim, mas se a gente começar a aumentar, É. aí piora muito mais. Ficar convivendo com ela, ruminando. Conversando sozinho dentro. Por isso que precisa abrir o coração. Quando o Senhor Jesus disse, minha alma está angustiada, o próprio Senhor Jesus repartiu com seus amigos. Também a pessoa não está sozinha, ter amigos. Às vezes ela não consegue ler, quando está muito triste, consegue ler Bíblia, não. E nem, às vezes, nem orar. Aí precisa de ter esses Agora, amigos. sabe o que é maravilhoso? É que quando a gente não consegue orar, Deus escuta gemidos. Exatamente. Muitas vezes, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus sonda o coração. E quando a voz não sai, Deus lê o coração. Deus lê o coração. Olha, os Salmos está cheio de gente gemendo. Tem triste. mais lamentos nos Salmos do que louvor. É curioso então, isso. quando a tristeza chegar, pede alguém para ler um salmo para você, 2, 3, 4, 5. Você vai encontrar ali Escute sua uma oração. música boa. Uma música boa. Né? Uma música que acalenta a alma. Quando a tristeza chegou nesses dias para você, teve alguém que chegou para orar com você? Sim. 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 Por isso, e louvado seja Deus. E louvado seja Deus. Por isso, irmão, participar da igreja é importantíssimo. Porque na igreja você vai ter aquele grupo de irmãos que se importa. E muitas vezes, pastor Jeremias, eu já fui para a igreja, e você também deve ter ido, com um nó na garganta. Não consegui pedir assim, alguém que assumisse o lugar da gente. Eu queria estar sentado no fundo de uma caverna, mas eu sou o pastor, eu tinha que ir para o púlpito pregar. E o que é curioso é que nessas horas, Deus ministra um consolo sobrenatural. Quando você prega para lá, prega para cá. Prega para cá. Então, quando você estiver muito triste, não deixe a igreja, não. É isso aí, ó. Vá, porque lá Deus tem conforto, consolo,
para o seu coração. E quando estiver passando por um luto, lembre-se que o Espírito de Deus é o Consolador. Fala com Ele. E pela graça de Deus, essa dor, Deus vai cuidar. Eu sei e você sabe disso, que Deus cuida da gente no dia da dor. É como se Ele carregasse a gente. Às vezes não tem ninguém perto, mas vem aquele alento no coração. E é curioso, eu não sei a sua vivência, mas a minha experiência é de que esse consolo, ele não vem na véspera, não. É depois. Se você passar por uma situação, a graça é suficiente para sustentar você. Há um texto bonito em Tiago que eu queria dar essa palhinha. Por exemplo, em Tiago diz, você tem motivo de toda alegria o passar por várias provações. A palavra várias ali é a palavra poikilos, de diversas cores, policromático. Mas lá em Pedro, primeira carta de Pedro 4,10, ele fala da multiforme graça de Deus. E a palavra multiforme é poikilos de novo. É isso. Ou seja, para cada provação que você passar, tonalidade de provação que você passar, a graça é suficiente. Tem graça suficiente. Tem graça suficiente para sustentar. Tem graça suficiente. Você podia meditar isso no coração. Tem graça suficiente. Vamos orar? Vamos. Pedir a Deus para confortar, para consolar. Aquele que, como você, vive assim uma angústia constante, uma dor que parece que não vai resolver. Aquele que está já assim, quase saindo lá fora dessa tristeza grande, aí vem alguém e empurra você de novo. Vamos orar. Perto está o Senhor. Para Deus mandar pessoas que te ajudem, que orem por você, para que quando você for ao culto, Deus separe uma frase, uma música, uma oração. Um abraço, um toque. Um abraço. Que você vai perceber o cuidado do Senhor. Vamos orar, vai? Vamos, querido. Ó Deus, Tu conheces o coração daqueles que estão nos assistindo. Talvez tem gente tão aflita que já até pensou em dar cabo da vida. Talvez tem gente tão desesperada que já não consegue mais sair desse cipoal de tristeza. Oh Deus! Mas nós te pedimos agora um sinal do Teu favor. Amém, Senhor! Meu Deus, põe a Tua mão, remove essa angústia, essa dor da alma, traz cura, traz alento, traz bálsamo, traz mel, traz refrigério, traz o orvalho do céu. Sim, renova Deus. Este ânimo, Senhor, põe um ânimo novo para essa pessoa encontrar toda a fonte de consolo no Teu Espírito e motivação em Jesus para continuar a caminhada debaixo da Tua bênção e do refrigério do céu. Amém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa para impulsionar a sua vida. É um oferecimento de Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço do reino e da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Gente, quem for a Belo Horizonte e não for lá, não perdeu a metade da viagem, não. Perdeu tudo. Perdeu a viagem toda. Sala de prosa, siga-nos nas redes sociais, siga o mestre Hernandes Dias Lopes, siga aí Jeremias Pereira, a serviço do reino para impulsionar a sua vida para perto de Jesus. Um abraço, gente boa. Nosso carinho. Depois de ouvirmos o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes sobre esse tema, quando a tristeza chega, eu queria que você também pensasse sobre, da letra à palavra, o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre vitória sobre a morte. E eu quero dizer para você que a morte, embora seja o fim da existência humana, da finitude desta vida, mas todos nós somos vulneráveis, estamos vulneráveis a esse tempo da nossa existência. Lembrando o que nos diz o Salmo 139, o salmista nos diz: o Senhor me viu a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Tu viste a minha formação, ou a substância ainda informe no ventre da minha mãe. E todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. De sorte que a nossa vida
ela tem um princípio, ela tem um começo nessa vida terrena e tem um fim. Alguns vão jovem ainda, outros vão mais tarde, outros vão na sua ditosa velhice. Mas todos nós passamos por esse momento. Talvez você tenha perdido entes queridos este ano e você possa realmente sentir saudades, é normal, tenha chorado, tenha sentido tristeza durante esse período de pandemia. Mas eu quero dizer que alguém venceu a morte e foi Jesus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras, como você as ouve nesta manhã, quem ouve as minhas palavras e guarda no seu coração, quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, e guarda as minhas palavras, não morrerá, mas passou da morte para a vida, viverá eternamente, porque essa vida aqui é passageira. A outra vida é que é a vida propriamente dita. O apóstolo São Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, nos diz no capítulo 1, que o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Tanto é que Paulo, mais tarde, ele diz em uma de suas outras epístolas, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A Páscoa é a maior festa de Israel. A Páscoa aponta para a grande libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. A Páscoa é uma sombra cuja realidade é Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado para trazer para nós a verdadeira libertação. Quando nós pensamos em Páscoa hoje, chegamos à conclusão de que precisamos recristianizar a Páscoa. O que é que hoje se faz propaganda como Páscoa? É o chocolate? É o coelho? E eu pergunto a você, o que tem a ver chocolate com Páscoa? Absolutamente nada. Que ligação tem o coelho com a Páscoa? Absolutamente nada. O chocolate é uma delícia, o coelho é um animal tão interessante, mas são intrusos na verdadeira celebração e significado da Páscoa. A Páscoa é uma festa cristã, fala da redenção, aponta para a verdadeira libertação espiritual. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar, em nosso favor, para trazer para nós eterna redenção. A Páscoa tem a ver com o sangue de Cristo, que nos limpa e nos lava de todo pecado. A Páscoa tem a ver com a vitória sobre a morte, porque a história de Jesus não terminou na sexta-feira da paixão, mas concluiu com a gloriosa ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte. Hoje nós podemos e devemos celebrar a Páscoa olhando para Jesus e sabendo o que Ele fez por nós, para que nós tenhamos vida eterna, vida para sempre, na glória de Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco e até amanhã, se Deus quiser.